Para mim, como pai, olhar e falar que eu teria uma filha especial, sendo um obreiro da igreja, foi difícil de aceitar isso, pastor. E eu falo isso aqui, eu abro o meu coração para dizer, a gente às vezes não está preparado para ouvir algumas coisas que a vida vai nos propor para a gente ouvir. Nesse momento, estou me dirigindo até a casa do pastor Paulo Marques, também da sua esposa Sandra e os filhos Ashley e Pablo. Eu te convido para conhecer essa emocionante história desses dois milagres de Deus por terem nascido, o Pablo e a Ashley. Mas essa história não termina só com esse milagre, tem muitas outras coisas que Deus tem feito através dessa família. E eu te convido para entrar daqui a pouco na casa do pastor Paulo, da irmã Sandra, da Ashley e do Pablo. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com o que Deus tem feito na vida dessa família. Vem com a gente! Quando alguém dá uma coisa pra gente, por exemplo, olha, o pai vai fazer uma pergunta. Quando alguém dá alguma coisa pra gente, como que a gente agradece? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pode falar, fala com o pastor o que você queria que Deus fizesse com a Ashley, fala. Meu sonho? Qual é o sonho? Meu sonho é cantar pra sempre. Chegamos até a casa do pastor Paulo Marques, da irmã Sandra, e vamos fazer você entrar dentro dessa história, você vivenciar esse verdadeiro milagre da parte de Deus. Não é apenas um milagre, é uma série de milagres que aconteceu aqui, ó, justamente nessa casa, nessa família. Vem com a gente, nós vamos te contar essa história. Pastor Paulo Marques. Ô, pastor Eduardo, prazer, pessoal. Ô, meu amigo. Paz do Senhor, meu amigo. Que bom. Que honra ter vocês aqui em casa. Bom estar aqui. E esse aqui é o Pablo. Bate aí, Pablo. Top. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, pastor. Irmã Sandra. Essa é a Ashley. Deixa eu cumprimentá-la, tudo bem? Oi, Ashley, tudo bem com você? Que bom conhecer vocês, viu? Fica à vontade aí. Eles estão com 6 anos, vai fazer 7 agora em outubro, né? Isso, 7 ali em outubro. Legal, legal, muito bom, gente. Um verdadeiro milagre de Deus. Tenho certeza que sim, história marcante, bonita. Olhando hoje a gente vê a vitória, né? Mas o trajeto que vocês compartilharam conosco para chegar até aqui. Não foi fácil, pastor, mas vencemos, né? Vencemos, vamos vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito bem. Quando eu me ajoelhei, eu senti uma paz tão grande. E eu senti como se o Espírito Santo de Deus me acalmasse e dissesse assim para mim: o que eu tenho preparado vai acontecer, mas não é na sua hora, é na minha hora. E quando eu me levantei em lágrimas e disse assim para Deus: Deus, o meu maior sonho é ser mãe. Mas hoje eu estou entregando esses sonhos nas suas mãos. Se for da tua vontade acontecer, vai acontecer. Mas se não for, me faça descansar em ti e que nada venha servir de impedimento e preocupações para mim me doar em fazer o que o Senhor quer que eu faça. A gente usa a história da minha filha para
para dizer que no momento mais difícil, Deus colocou pessoas importantes na nossa vida. Teve um irmão, numa época que na UTI ele foi orar pela Ashley, ele falou para mim: pai, o Pablo vai sair, mas a Ashley, o senhor tem que se conformar que ela vai ficar aqui no hospital, ela não vai sair mais daqui é pro cemitério. A gente ouviu aquela palavra, mas a gente acreditava no que Deus tinha na nossa vida. História aí, que é o primeiro milagre, que é o quê? Que é o casamento de vocês. É o primeiro milagre porque esse casamento aconteceu em 8 meses. Foi muito rápido. Então vamos falar primeiro da velocidade do casamento e depois a gente entra nos pormenores aqui de como foi a cerimônia e tudo mais. No ano de 2002, né, eu morava aqui em Campinas ainda, era um rapaz solteiro. Eu sempre esperei uma promessa que Deus, ele tinha alguém preparado para mim na hora, no momento dele. Deus ia preparar alguma pessoa especial para mim. Um dia eu fui fazer uma viagem em São Paulo, eu tinha um parente que morava em São Paulo, em Osasco, e terminando aquele culto, teve um pastor que veio e me apresentou, disse assim: tem que apresentar uma jovem para você. E eu falei assim: mais uma jovem apresentar? E quando eu fui ver, era a Sandra, e foi amor à primeira vista, né? Aquele que tem um propósito com Deus não demora muito em tomar uma decisão com o Senhor, e a gente não tinha recurso, não tinha nada. E Deus, ele preparou, foi 8 meses, foi namoro, noivado e casamento. 8 meses é um tempo recorde. Com 3 meses, se não me falha a memória, ele já pediu em noivado. Ele disse: Sandra, o que Deus tem na minha vida, eu não posso ficar muito tempo de namoro. Eu quero uma coisa assim séria e tem que ser rápido. Aí ele falou assim: a gente vai casar esse ano ainda. Eu falei: esse ano? Eu falei: meu Deus. Aí ele disse: é esse ano. Nosso pensamento era casar só no civil, mas Deus falou: vocês não vão casar só no civil. E Deus começou a preparar vestido, de repente Deus começou a preparar o salão para fazer a festa, e foi maravilha. Nós começamos a louvar e agradecer a Deus. Aí o senhor estava contando agora há pouco aí uma história do seu casamento que a Sandra só descobriu depois, né? Que situação foi essa, pastor? Eu não tinha muitas condições nem para dar um presente para ela, né? Nem para oferecer muita coisa para ela, a não ser a promessa de Deus na minha vida. E eu tava com o sapato furado, o sapato social furado, e eu fiquei com muita vergonha de contar isso para ela. E aí eu confesso que eu não estava conseguindo ter paz por causa do sapato furado, pensando no dia em que ia dobrar o joelho diante do altar, todo mundo ia ver o sapato furado. E naquele dia a gente foi no cartório, eu falei: Senhor, já está chegando de casamento no cartório ninguém vê nada, mas vai chegar na igreja daqui a pouco. E lá no calçadão de Osasco, o saudoso pastor Sebastião, que foi um pai pra gente em Osasco, eu acho que ele viu, ou então Deus colocou no coração dele. Ele falou assim: irmão Paulo, vamos ali numa loja. Aí eu fui na loja, vamos experimentar o sapato. Aí eu falei: mas como? Ele falou assim: não, pega esse sapato seu, joga fora, pega um sapato novo pra você. E naquele dia eu ganhei um sapato novo. E eu confesso pro Senhor que eu dobrei o joelho aliviado naquele altar, dizendo que o sapato não tá furado mais. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, pastor. Também teve uma situação aí, porque depois do casamento, chega o quê? A hora que vai conviver, vai morar junto, tem que cozinhar. O que aconteceu lá, irmã Sandra? Eu não sou a melhor cozinheira, mas eu sempre gostei muito da minha comida. Mas eu tava tão nervosa num dia após o casamento que quando eu fui cozinhar, eu fui fazer o frango, nem me liguei, em vez de pegar o sal, peguei açúcar, coloquei açúcar no frango, fiz o frango, aquela maravilha. Quando foi a hora de provar, que eu senti o frango doce, eu falei: meu Deus, ainda bem que o Paulo sabe que eu sei cozinhar. E o frango doce, aí eu corri pra pia, catei o frango, comecei a lavar o frango, lavei o frango todinho, depois temperei de novo, mas não adianta, o açúcar tava ali, não queria sair. Aí não vai ter jeito, ou a gente joga fora, a gente come o frango doce, então vamos comer o frango doce.
E aí ele provou o primeiro almoço, frango doce. Eu achei bonito a paciência, né? Porque ele não questionou, não reclamou. Pra ele assim, vamos supor, o frango tava com sal. Pra ele o frango tava com sal. Então eu achei bonito isso. E hoje em dia é uma coisa que falta muito nos casais, né? É a paciência, entender, saber entender. E eu perguntava sempre para Deus, dizendo: Deus, como é a pessoa que o Senhor vai preparar para mim? Eu sempre perguntava isso para mim no meu particular com Deus. E Deus me deu um sonho uma vez, e eu sonhei que eu estava numa corrida e correndo. E no meio dessa corrida tinha várias pessoas correndo. Só que vinha uma outra pessoa de uma outra direção e se alinhava junto comigo. E na mesma medida que ela se alinhava comigo, ela pegou na minha mão e nós dois começamos a correr junto. E eu acordei naquele sonho. E eu escutei a voz do Espírito Santo dizendo para mim, dizendo: a pessoa que eu vou te dar, ela vai estar no mesmo propósito seu. Em algum momento da vida de vocês como casal, chega a informação do laudo médico, de algum diagnóstico médico, dizendo que vocês não poderiam realizar aquele que seria um dos maiores sonhos da vida de vocês, que seriam ser pais. Em que momento do casamento vocês receberam essa informação e como foi a reação de cada um de vocês? Vocês começaram falando aqui para não desistir, nunca desistir. Vocês chegaram em algum momento a perder essa esperança? Nós fomos buscar os médicos para saber se estava tudo ok. Foi quando os médicos me desenganaram, disseram que eu tinha um problema e que dificilmente eu conseguiria realizar esse desejo, né, que era o de ser mãe. E eu sempre tive esse pensamento: Deus, aquilo que eu posso fazer, eu vou fazer, mas aquilo que eu já não posso mais fazer, eu entrego nas suas mãos. Eu vou até na terra aqui, onde os médicos falarem. Aqui até aqui, deu, agora aqui já não dá mais. E assim foi. E quando eu estava triste, ele vinha e falava: Sandra, vamos ter fé em Deus, porque na hora certa, Deus vai realizar esse sonho. E às vezes ele também ficava triste. Quando eu pensava que não, eu via ele triste e eu falava para ele: é por causa de filhos, né? E ele tentava disfarçar, falava: não, Sandra, não é, eu tô preocupado com outra coisa. Mas eu sabia que era, e eu falava: paciência, e era eu que dava força para ele. Deus vai dar vitória pra gente. Um dava força pro outro. E foi isso que ajudou. Pastor Paulo Marques, perseverança é uma das marcas dessa casa, desse lar, da família de vocês. Já quase 12 anos de casado, e aquela situação de que se espera o filho, a posição do médico não muda, a vida já tem as suas lutas naturais. Chegou um momento que você chegou a perder a esperança, questionar Deus. Eu, quando fui para São Paulo, eu tive um desafio muito grande, né? Eu sei que no momento da crise, a gente encontra amigos verdadeiros. E em São Paulo eu encontrei amigos verdadeiros. Encontrei um pastor que me abraçou, nos ajudou. Hoje o pastor Joel Tavares está lá, me ajudou muito, a sua família. E o pastor me colocou em um desafio na época para assumir uma congregação, e eu nunca sabia o que era isso. Confesso para o senhor que eu passei uma fase difícil, porque eu pegava muitas crianças e apresentava no altar, e o meu coração dizia: quando que você vai apresentar o seu? Quando que você vai ter o seu? E uma voz dizia para mim acreditar, mas outra dizia: isso não vai acontecer. Só que eu guardei no meu coração e acreditava que Deus ia fazer um milagre no tempo, não sei de que forma, mas Ele ia fazer. Quando foi no ano de 2014, fui surpreendido pela minha esposa me ligando no serviço, eu todo sujo, lavando um carro, e ela falou assim: eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: qual notícia? Eu fiz o primeiro teste, que foi de farmácia. Aí, como eu não tinha entendimento também, a segunda linha tinha dado fraquinha. Aí eu chamei uma amiga minha que já era mãe, tinha experiência. Eu falei: vem aqui, Michele, me explica o que é isso daqui. Aí ela olhou e falou assim: de quem é? Eu disse: é meu. Ela falou assim: começou a pular dentro de casa e falou assim: parabéns, Sandra, é seu. Ai, meu Deus, você tá grávida. Aí eu: é verdade. Eu perguntei pra ela: é verdade? Ela é. Aí eu falei: então vamos fazer outro teste. Aí subi na farmácia, comprei outro teste. Eu fiz 3 testes antes dele chegar.
fiz 3 testes. Chega um momento da vida da gente que a gente já não lembra mais daquela promessa que Deus fez. Eu falei assim, para de brincadeira, eu tô trabalhando. Eu falei, então vai lá, faz um exame de sangue. Ela foi e fez o exame de sangue. E eu confesso que eu trabalhei aquele dia inteiro com a mente na minha casa. Eu não vi a hora de chegar em casa para minha esposa me dar a notícia. Quando ele chegou, aí ele já tinha dado notícia por telefone. Quando ele chegou, eu catei os testes. Falei, Paulo, olha aqui os testes. E ali só foi lágrimas, glória a Deus, muita felicidade. E depois, por último, eu fiz o exame de sangue. Mas naquele momento foi muita festa, muita alegria, porque é algo que você esperava já há muitos anos. Aí de repente o casal que não podia ter um filho, agora descobre o que, gente? Que estávamos grávidos de gêmeos, gestação gemelar. Para quem não podia ter um filho, Deus vai e na madre coloca dois filhos. Enquanto o médico dizia, não tem jeito, a graça de Deus ela se sobrepõe, ela vai além de fato da medicina, como diz esse famoso hino. Porque a irmã Neuza, uma irmã de oração, havia lhe dito que via vocês com 2 crianças e uma estava vestida de azul e a outra estava vestida de rosa. Aí tem o ultrassom, o médico começa a perceber o quê? Na ultrassom, quando nós fomos fazer a ultrassom, o médico até brincou, falou assim, quando ele avistou já o menino, ele disse, olha mamãe, já consegui ver aqui, o primeiro bebê é o menino, mas o outro eu não tô conseguindo ver o sexo do outro bebê. Volta depois, mãe. Aí brincou com a secretária dele. E aí, o que você acha? Aí ela falou, doutor, não sei não, eu acho que é uma menina. Aí o doutor continuou. De repente ele disse, é uma menina, mamãe, parabéns, é uma menina. Na hora eu lembrei da profecia que a irmã Neuza, sem me conhecer, havia entregado. Minha sogra trabalhava na época junto com essa irmã num restaurante. E ela começou a apresentar nossas vidas em oração. E em nenhuma dessas orações, Deus mostrava para ela eu entrando dentro da igreja com 2 crianças, uma de um lado, outra do outro, e uma vestida de azul e outra de rosa. Na hora eu me lembrei da profecia e falei, Deus, Tu és fiel, Senhor. Tudo que o Senhor fala, cumpre. Então eu não sei o que Deus prometeu para quem vai estar ouvindo esse programa. Eu não sei qual foi a promessa, mas eu sei de uma coisa, tá aqui nós dois para dizer isso. E essa é uma das que Deus prometeu e cumpriu. O que Deus te prometeu, tenha certeza, se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A história de milagres de vocês, o casamento nesse tempo, a providência de Deus no casamento de vocês, o fato de vocês engravidarem de um filho já seria um milagre. Engravidam de 2, engravida de 2. Agora vem a dificuldade da gestação e acontece mais um milagre. Os 2 nascem com vida, tendo sido concebidos com 6 meses de gestação. Com 5 meses e meio de gestação, a Sandra até os 5º mês ela está indo muito bem. E com 5 meses e meio ela teve um sangramento muito forte e de madrugada ela precisou ir para o hospital. E quando ela foi para o hospital, ela ficou quase 2 semanas, praticamente 1 semana internada, mais ou menos. E o médico disse, qualquer esforço que ela fizer, os bebês vão nascer e provavelmente não vão nascer com vida. O nosso maior desafio foi ela ficar em uma posição, deitada numa cama em casa, sem poder se mover para nada. Ela precisou usar fralda, geriatra, usou fralda para não poder ficar se levantando para ir no banheiro. As irmãs da igreja nos ajudaram, revezavam na minha casa, fazendo comida enquanto eu trabalhava e tantas outras coisas. E a nossa única oração junto com a igreja era, Senhor, segura a gestação da irmã Sandra até o 7º mês, porque uma gestação gemelar, o médico disse que com o 7º mês haveria uma grande possibilidade das crianças sobreviverem. Mas quando foi com 6 meses de gestação, ela não aguentou, precisou ser internada no hospital. E chegando no hospital, ela estava naquela sala que é preparada para poder ir para o parto, só que ela estava tomando uma medicação que era para tentar segurar as crianças para não ter um parto prematuro. E eu me lembro que eu cheguei para conversar com a médica, e com todo respeito, a médica, ela olhou para mim e ela falou assim uma frase dizendo, pai,
vamos priorizar a vida da sua esposa. As crianças são muito novas, são 26 semanas, 6 meses de gestação, dificilmente elas vão viver. E as crianças, ela por 6 meses, por ser 2 crianças, pode acontecer que essas crianças nasçam com alguma anomalia. Pode ser que as suas crianças, os dedinhos das suas crianças não fecham, pode ser não estejam abertos, pode ser que os olhinhos não vão abrir. E ela me disse o que poderia acontecer, mas até a gestação da irmã Sandra não apresentava nenhum problema as crianças. Só que houve uma situação complicada do parto que ela foi ter que levar às pressas para poder fazer o parto, e um parto gemelar. Ainda normal, é muito difícil você fazer um parto gemelar normal, geralmente é cesárea. E ela fez esse parto. Quando eles nasceram, de 6 meses, ficaram um tempo na incubadora. O Pablo ele ficou 2 meses e 19 dias e a Ashley ficou 3 meses e 19 dias. O Pablo teve alta, foi para casa, e a Ashley, quando deu 3 meses e 19 dias, teve alta. Até então a gente não sabia que ela tinha ficado com uma sequela, porque na gestação até os 5 meses e pouco não constava nada, os 2 estavam perfeitos, né? E aí quando tiveram alta, eu perguntei pra doutora, falei assim, doutora, por ter sido uma gestação de 6 meses, ter sido um parto prematuro extremos, que eles chamam, ficou com algumas sequelas, crianças? Ela disse assim, Sandra, aparentemente não, agora a gente vai ter que esperar crescer pra gente ver. E foi crescendo, o Pablo eles foram pegando 5 meses, 6 meses, e a Ashley com 5 meses não fazia o que o Pablo fazia. Foi então que a gente começou a focar nela, percebeu que tinha ficado, né, com uma sequela. E aos 5 meses o Pablo já sentava, a Ashley não sentava. A Ashley sempre era mais molinha, tinha o pescocinho molinho. A gente tinha que segurar ela e ir com muito cuidado, porque o pescoço dela era muito molinho. E daí a gente começou a fazer o acompanhamento médico, aonde os médicos aqui em Campinas vieram pedir um exame. Foi aqui que a gente descobriu de fato que tinha faltado oxigênio para ela na hora do parto. Para mim, como pai, olhar e falar que eu teria uma filha especial com uma especialidade. A gente fala de criança especial, a gente já acha que a criança tem defeito, não é. Criança especial, ela tem um atraso, ela tem uma deficiência que outras crianças não têm, mas não faz dela menor do que outras crianças. Para mim, como pai, sendo um obreiro da igreja, foi difícil de aceitar isso, pastor. E eu falo isso aqui, eu abro o meu coração para dizer, a gente às vezes não está preparado para ouvir algumas coisas que a vida vai nos propor para a gente ouvir. E aí a gente teve que ser trabalhado para aceitar essa proposta que o médico falou pra gente. Foi onde a gente foi trabalhando. Deus estava cuidando dela e cuidando de nós também, trabalhando esse lado, por tudo que a gente passou, esse lado emocional nosso. Foi muito difícil, uma fase difícil da minha vida, quando a médica fisioterapeuta me olhou e falou assim para mim, pai, a sua filha, ela já estava com 3 anos e pouco, a sua filha, a gente fez tudo o que tinha que fazer por ela. Porém, a gente percebeu que ela não tem a sensibilidade de definir o que é as coisas. E ela me disse assim, pai, ela não sabe o que é uma boneca e não sabe o que é um carrinho. Então não tem como a gente trabalhar mais com ela, porque o problema dela é muito mais além do que a gente imagina. Eu peguei a Santos Dumont naquela época e fui chorando com o carro dirigindo. Cheguei dentro da minha casa e falei pra Sandra, Sandra, a médica me falou isso, eu tô com a carta que a médica disse dispensando a Ashley, dizendo que não tem mais o que fazer pela Ashley. E nesse período, o Espírito Santo me fez sentar diante da minha filha naquela tarde, e Deus mandou eu pegar uma boneca e pegar um carrinho. Na frente da minha esposa eu disse pra ela, falei, Ashley, pega o carrinho do Pablo. Ela foi e pegou o carrinho. Falei, agora pega a boneca. Ela foi lá e pegou a boneca. Aí eu inverti as posições. Falei, agora pega a boneca e pega o carrinho. Ela pegou a boneca, ela pegou o carrinho. Aí eu peguei uma caneta e um papel. Falei, tenta rabiscar e escrever seu nome. E ela começou a rabiscar aquele papel. E o Espírito Santo falou comigo naquela tarde, questão de 1h30 depois que a médica tinha me dado aquele diagnóstico. Você vai ouvir o que o médico falou ou você vai ouvir o que eu tenho na vida da sua filha? É eu que tomo conta da mente dela. É eu que vou evoluir a mente dela. É eu que vou trabalhar na consciência dela. Pastor, a partir daquele dia, eu acreditei que a palavra que vai prevalecer é a palavra que Deus disse para nós. Quando eu peguei a cadeirinha de roda para colocar minha filhinha pela primeira vez na cadeirinha de roda, eu disse para Deus,
como é que eu vou entrar numa igreja com uma criança? Porque o senhor vê uma criança, uma pessoa adulta na cadeira de roda, não é normal, mas você acaba se acostumando. Mas o senhor vê uma criancinha de 3 anos e meio, para 4 anos, sentando numa cadeirinha de roda. E onde o senhor vai? O senhor anda para os lugares, as pessoas ficam olhando. Como que pode uma menininha na cadeira de roda? A gente aceitar essa posição que Deus permitiu, pastor. A gente tinha 2 opções, ou ficar prostrado ou acreditar. E isso nos fez acreditar. E na medida que a gente acreditou, Deus falou assim, eu vou acrescentar na vida deles. E graças a Deus a gente está aí hoje. Houve um momento de muita dificuldade da vida de vocês, da estrutura da casa que vocês tinham. Aí uma pessoa vem até vocês para trazer uma cesta básica, olha a estrutura da casa, aquela casa simples, era aqui em Campinas essa casa, né? Aqui em Campinas. É essa casa aqui. Então essa casa aqui, porque já com 2 crianças, por mais que vocês quisessem se adaptar, não tinha como, por exemplo, chovia, entrava água dentro da casa. E o Pablo, e nessa circunstância principalmente a Ashley, não podiam estar dentro de uma casa. Imagina a oração de vocês sempre para não chover, pelo menos não chover forte. E aí Deus traz a pessoa certa até a casa de vocês e pessoas se mobilizam para ajudar na estrutura física da casa. Gente, isso também é um milagre. Um dia nós tivemos uma reunião de obreiro, talvez a última que a gente teve no campo de Campinas, talvez se eu não me lembro a última. E teve um dia que no culto da sede choveu muito. Os irmãos vão lembrar de uma chuva forte que deu no mês de março, derrubou várias árvores, várias casas foram destelhadas em Campinas. Eu estava sentado lá na galeria da sede e minha esposa tentando falar comigo, eu vi que ela, eu falei, eu estou na sede, não dá para atender. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava aqui. Aqui existiam os telhados tinha voado tudo. E o vento que deu aqui na região voou quase todas as telhas de muitas casas, inclusive da nossa. E a Ashley, por ser uma menina especial, a gente tem que tomar cuidado com alguns traumas que ela não pode assimilar na vida dela para que não criem forças para ela ter medo de alguma coisa. E naquele dia as telhas voou bastante. E eles começaram a chorar, os 2 começaram a chorar. E a partir daquele dia a gente conseguiu colocar umas telhas que tinham parado. Só que todas as vezes que chovia, molhava dentro da casa, e se a Ashley ouvisse barulho de chuva, a Ashley já não aguentava, podia ser de madrugada. Se ela ouvisse barulho de chuva na telha, ela já achava que o telhado, ela apontava para cima e dizia, vai cair pai, vai cair mãe, vai cair. E a gente foi vivendo essa dificuldade, porque nós não tínhamos condições financeiras, não tinha como mexer numa estrutura de uma casa. A gente vivia muitas vezes em conflito, até pela situação, quer dizer, o que eu tive que fazer para renunciar talvez muita coisa na minha vida, para viver para minha filha. E eu falei, Deus, e agora? A gente precisa resolver alguma coisa. Foi quando Deus usou uma família vir aqui na nossa casa trazer uma cesta básica, sentiu indicado para alguém trazer uma cesta básica para nós. E nesse tempo, esse servo de Deus, ele falou assim, posso dar uma olhada na casa de vocês? E ele olhou, ele viu a Ashley e aí ele foi embora. Ele ficou 3 dias sem dormir. O Espírito Santo falou assim, como é que você pode dormir na sua casa, bela, e os meus filhos naquela casa que eles estão? Toda caindo. E ele voltou uma semana depois e nos fez uma proposta dizendo, olha, eu tenho uma equipe de irmãos e eu vou sentir de fazer algo para vocês. Nós vamos alugar uma casa do lado da sua e se você permitir, nós vamos derrubar a sua casa e vamos tentar fazer uma casa nova para vocês. E esse servo de Deus veio e mandou quebrar tudo e dar tudo. Que Deus ia dar tudo novo para nós. E vale lembrar, pastor Eduardo, que tudo isso aconteceu quando no mês de novembro de 2019 teve o aniversário na congregação. E a gente foi abençoado, muitas pessoas nos abençoou. Isso foi numa quinta. Quando foi no sábado, no culto dos jovens, a igreja molhou tudo. E o Espírito Santo falou para mim assim, o que você vai fazer com a minha obra? Eu falei assim, não, eu vou viajar para o Mato Grosso no final do ano, né? E o que aconteceu? O Espírito Santo falou assim, pega tudo que você ganhou e investe na minha obra, arruma a minha igreja, porque eu vou cuidar de você. Eu cheguei na Sandra e disse, Sandra, a gente não vai viajar mais. Deus mandou pegar e ajudar a obra do Senhor. E a gente investiu tudo na congregação. E isso foi no final de dezembro de 2019. O que a gente colocou na obra de Deus, pastor, Deus anotou naquele dia. Quando foi 3 meses e meio depois, Deus usou uma pessoa que a gente nunca imaginou e fez o que fez pra gente aqui na casa. Lá atrás a gente semeou, lá na frente Deus fez a gente colher. Eu passando aqui pela entrada da casa, vi uma piscina bonita ali fora. A piscina é algo muito importante para o tratamento que a Ashley tem feito. Antes vocês estavam nessa casa aqui, neste lugar.
chovia aqui dentro, sem estrutura, Deus providencia a cobertura e providencia até a piscina, que ajuda a Ashley nos exercícios. Qual é a história dessa piscina? Deus usou uma pessoa e sentiu de nos abençoar. E quando a gente recebeu essa proposta de colocar uma piscina dentro da casa, para nós foi um sonho. Deus estava trabalhando por nós, trabalhando. E foi colocada a proposta e a gente ganhou a piscina foi instalada para ela poder entrar dentro da água. Ela entra todos os dias aí na água para fazer os exercícios. A água ajuda muito ela para a musculatura dela. E hoje, até onde a gente faz a fisioterapia com ela nas clínicas, fala assim, vocês são privilegiados. Deus deve amar muito vocês, porque vocês também têm uma clínica dentro da casa de vocês. Então a gente, assim, nosso sonho foi muito mais além do que a gente pensava. Foi exatamente como o senhor falou. A gente projeta algo, mas Deus está projetando algo melhor para as nossas vidas. Então, se olhar para a nossa estrutura hoje, a gente colocar uma piscina dentro de casa não é um luxo, mas é uma honra a gente poder falar no lugar onde era vergonha. Os vizinhos passam hoje. Os vizinhos às vezes se perguntam, como é que pode? Tanto pouco tempo, a coisa já mudou aí nessa casa. Aí eles olham para dentro, verdadeiramente aí moram dois servos de Deus que amam a obra do Senhor, e Deus cuidou da gente. Seguindo essa história de milagre, gente, agora com as crianças aqui na sala também, teve também a questão do equipamento ligado ao tratamento da fisioterapia que a Ashley faz, que ele é produzido, ele é fabricado na Noruega, valor R$36 mil. Ou seja, dentro de tudo que a gente já vem conversando, seria muito difícil também para vocês. Acontece que abre-se uma oportunidade de vocês adquirirem esse equipamento por um valor muito menor. Isso aí vocês já viram só aí a mão de Deus. Mesmo assim era difícil de adquirir o equipamento, né? Pastor, o projeto, quando teve o projeto da casa, era conseguir a casa e conseguir o aparelho para Ashley. Mas o custo da casa a gente sabe que foi muito alto, foi muito assim, as pessoas que nos ajudaram, cremos que Deus usou ela só para casa. O equipamento Deus queria usar outras pessoas. E a gente sempre teve essa vontade de ter o aparelho, porque o aparelho hoje é um aparelho fabricado na Noruega, de uma empresa norueguesa, só lá que faz, e ela tem algumas filiais em alguns países, e a gente procuramos contato, tudo, e quando a gente foi procurar saber o valor, R$36 mil. A gente sentou, respiramos e achamos impossível. Procurando na rede social, na internet, encontramos um aparelho. No Brasil só tem 2 aparelhos desse vendendo fora, se não for na clínica. E um desses a gente conseguiu achar por um preço. Na época era R$20 mil. Aí a gente veio conversando com a moça, ela mora em Niterói, no Rio de Janeiro. E a gente veio contando a história da minha filha, comentando tudo. E ela foi abaixando. E chegou um momento que ela falou assim, olha, me dá R$10 mil e o aparelho é de vocês. E ela me perguntou, você tem os 10 mil? Eu falei assim, tô chegando lá. Mas eu não tinha nem R$1.000, mas eu estava pela fé dizendo que nós tínhamos, né? E graças a Deus, algumas pessoas se sensibilizaram com a história da Ashley, começaram a ajudar de uma forma ou de outra, criar meios para poder arrecadar dinheiro, mas não conseguimos chegar no limite. Mas aí também chegando ao conhecimento do nosso pastor, sabendo da necessidade, da urgência que ela precisasse, a gente recebeu o apoio do ministério, nos incentivando a adquirir esse aparelho. E para a honra e a glória do nome do Senhor, o que era impossível para nós, o que era difícil para chegar nas nossas mãos. Aos olhos, às vezes, a gente vê uma promessa e você vê uma dificuldade muito grande dela acontecer. Mas quando Deus quer fazer, Deus move céu, Deus move terra. Deus, Ele é Deus que está em Campinas, mas é Deus que está no Rio de Janeiro. E o Deus que nos permitiu comprar esse aparelho, que custava R$36 mil. Parece simples o aparelho, mas ele tem uma grande importância na área da fisioterapia. E não é qualquer um que pode ter esse aparelho. Mas Deus assinou lá no céu dizendo, os meus filhos vão ter esse aparelho. Porque a casa foi adaptada para ela. A casa foi arrumada para ela poder ter esse aparelho, para poder andar. E para a honra e a glória do nome do Senhor, Deus cumpriu a promessa na nossa vida. E a gente agradece muito pela vida do nosso pastor presidente. A gente sabe que ele não é só um pastor que está em cima de um altar. Ele é um pai, ele é um amigo, ele é alguém que se preocupa. E o pastor Paulo se colocou na situação se a Ashley fosse a netinha dele. O pastor Paulo não hesitou e nos deu total apoio.
Então, pastor, eu sou muito grato a Deus por esse ministério, sou muito grato a Deus, entendo porque Deus fez muita coisa para nos fazer parar aqui nessa cidade, porque Deus já estava assinando uma grande vitória para as nossas vidas. Falar da casa, o que Deus fez da casa, falar do bairro que a gente mora, que é um bairro simples, e o custo que foi gastado na casa foram mais de 50 mil reais que foi gastado na casa, sem a gente colocar R$1. Deus moveu tudo, pastor. Deus preparar não só o aparelho, mas a piscina para Ashley. Deus dá para nós essas condições da minha filha ter uma condição de vida melhor, pastor. E eu falo abertamente, eu poder subir em cima de um púlpito e dizer: eu sou feliz por fazer parte desse ministério, eu sou feliz por fazer parte dessa igreja, eu sou feliz por fazer parte dessa família Assembleia de Deus Mistério do Belém em Campinas. Não somos a melhor igreja, pastor, porque não existe melhor igreja, mas existem igrejas que fazem a diferença. E eu posso dizer que nosso ministério tem feito a diferença. E pastor Paulo, ele gostaria talvez de fazer muito mais para as pessoas, mas ele é limitado. Os recursos muitas das vezes, ainda mais num período de pandemia, vale lembrar que Deus nos abençoou. Não foi no momento em que todo mundo estava ganhando dinheiro, não foi no momento em que todo mundo estava acumulando riquezas, foi no momento em que as portas estavam fechadas. Vale lembrar que a nossa igreja, ela não fechou as portas. Vale lembrar que a nossa igreja, no momento de muitas responsabilidades que tem, o nosso pastor não hesitou em colocar a mão e nos abençoar. E a gente é muito grato a Deus pela vida do pastor Paulo, a sua família e todo o ministério de Campinas, em nome de Jesus. Uma das coisas que vocês colocaram, até o pastor Paulo Marques cita aqui a oração de Ana, né? Entregando ali, se Deus lhe desse um filho, ela entregaria ali para Deus. A Ashley, além desse desenvolvimento também do Pablo... Pablo, você gosta da piscina, Pablo? Gosto muito. Você entra todo dia na piscina ou não? Entro. Legal. E o Pablo, gente, acaba sendo abençoado também de várias formas, né? Fala um pouquinho dele, menino saudável, alegre, a gente percebe logo que põe os pés aqui nessa casa, e é a bênção dupla de Deus sobre vocês, né? Verdade. A gente fica feliz, pastor, porque o Pablo, ele tem a mesma idade da Ashley, e vale lembrar isso, que o Pablo já tem a consciência de que a irmãzinha precisa dele. O Pablo cuida da Ashley, o Pablo se preocupa com a Ashley, o Pablo, vale lembrar que ele brinca de esconde-esconde com a Ashley na cadeirinha de roda. São duas crianças unidas, e o meu filho, por correr, por brincar, por conversar, ele não limita a irmãzinha dele, ele sabe que a irmãzinha dele, ela precisa da ajuda dele. Eles são verdadeiros irmãos mesmo, irmãos criados pelo Senhor. Então hoje ele tem essa sensibilidade de ajudar a irmãzinha, de ajudar, orientar, e sempre que puder, tá sempre ajudando ela. Deixa eu ajudar. Papai. Traz ela aqui, papai. Traz ela. Muito legal, né? A preocupação dele, o cuidado dele, são de fato dois irmãos contáveis. Bom, a Ashley, gente, ela também já está cantando, já tem vídeo de você por aí, Ashley, louvando a Jesus. Você não quer cantar um hino pra gente te ouvir aqui? Hã? Você vai cantar? Canta. Quem morreu na cruz para nos salvar? Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Quem? Deus. Onde Jesus mora, Ashley? Fala alto. Coração. No coração. Agora fala para mim, Ashley, quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Deus. Você gosta de ir para a igreja? Você gosta de ir para a igreja, Ashley? Gosta? Gosta. E de cantar, você gosta? Gosta? Faz uma oração pro pastor Eduardo. O pastor Eduardo gosta de ouvir oração. Como é que a gente ora? Ora pelo pastor. Ora. Cura você. Cura pessoal. Cura todo amigo. Cura o pastor, cura o pessoal e cura todos os amigos. A gente fica feliz, pastor, porque pela medicina não existia nem expectativa de falar. Pela medicina não tinha nem expectativa dela se comunicar. E hoje ela sabe quem morreu na cruz por nós. Hoje ela sabe que foi Jesus. Hoje ela sabe que Jesus mora no nosso coração.
Hoje ela é uma coisa bonita dentro de casa, que os dois trabalham isso, eles não chamam a gente de você, chamam a gente de senhor. Ela já tem essa sensibilidade de respeitar as pessoas mais velhas, ela já sabe disso. Ela já pergunta, já sabe conversar, e a gente agradece a Deus, né? Vamos cantar um louvor pro pastor? Vamos cantar? Vou com a professora. Vamos cantar? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Canta. Quem pintou o mundo, Vai. Canta. escolheu os tons. Vai, Chico. Fez a Vamos noite cantar? escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Agora. Vai. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Tô emocionado. A cruz foi o pincel da Pô, quem pintou? maior Pintou do mundo. Dança, pastor B, como dança? está pintando a minha história. Não, assim, ai, eu Vamos. Pastor quer ouvir. Pastor, pra você cantar? Deus, quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a luz. Pessoal, foi uma honra, foi uma alegria estar aqui representando o nosso pastor, o pastor Paulo Freire, todo o ministério da Assembleia de Deus Belém de Campinas. Hoje é como se estivessem aqui, abraçando vocês, Paulo Marques, a irmã Sandra, a Ashley e o Pablo. Que nesse momento nós vamos fazer uma oração para que a bênção de Deus não é que chegue, é que ela continue, é que ela permaneça aqui todos os dias da vida de vocês. Vocês continuem sendo fiéis a Deus, da mesma forma que Deus tem sido fiel todo esse tempo com vocês. A história de vocês é um milagre, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta casa, por este lar, por essa estrutura física, sim, ó Deus, que também é fruto de um milagre, é fruto do Senhor usando, guiando pessoas, guiando o homem para abençoar vidas, ó Pai. Pela piscina que está ali fora, que é outro milagre, por cada móvel deste lugar, ó Deus. Mas além da estrutura física, além dos equipamentos que tem aqui para a fisioterapia da Ashley, eu quero, meu Deus, te agradecer, porque não é só uma casa, mas é um verdadeiro lar, onde tem homem de Deus, onde tem mulher de Deus, onde tem crianças, ó Deus, que já te servem, que já te adoram, que já se colocam na tua presença. Que a tua bênção, que a tua boa mão continue sobre este lar, que a tua boa mão continue dando saúde, que a tua boa mão continue dando visão dos céus, ó Deus, na igreja, na congregação que está sobre a responsabilidade dos teus filhos. Que a tua glória permaneça sobre este lugar, que essa história de milagre alcance milhares e milhares de pessoas. Eu acredito, Senhor, em conversão de vidas, pessoas vendo o que acontece, o que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos e voltando para casa e voltando para os teus caminhos. Oh Pai, cuida da vida financeira dos teus filhos, cuida da saúde, cuida de todos os aspectos. Em especial, eu me dirijo a Ashley, ó Deus, essa criança, oh Pai, que o Senhor permitiu que estivesse aqui com 6 anos de idade. E eu creio, ó Deus, que essa data, os anos passaram e ela continuará aqui, firme e forte, te servindo, seja como for, ó Deus, seja como for o teu projeto na vida dela. O Senhor a permitiu que ela estivesse aqui porque o Senhor tem algo, porque os pais disseram, não é minha, não é nossa, é tua. Assim, ó Deus, como o Pablo, continua abençoando este lar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito um Deus.